Você realmente vai depender do INSS? Você realmente acredita que poderá viver tranquilo dependendo exclusivamente da aposentadoria do INSS? Essa é uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito seriamente, mas que pode determinar completamente o seu futuro. No Brasil, atualmente a aposentadoria média paga pelo INSS gira em torno de R$ 1.700 mensais. Agora pare e reflita por um momento. Esse valor é suficiente para garantir o seu padrão de vida atual daqui a 20 ou 30 anos? Infelizmente, para a maioria dos brasileiros entre 30 e 50 anos, a resposta é claramente não. Viver com tranquilidade financeira na aposentadoria exige muito mais do que isso. E se você não começar a agir agora, pode estar se encaminhando para um futuro de incertezas e dificuldades. A boa notícia é que existe uma solução acessível e eficaz, e você não precisa de grandes sacrifícios para implementá-la. Poupar e investir R$ 500 por mês de maneira constante. Parece pouco, mas é exatamente essa quantia mensal que pode garantir a sua independência financeira, sem precisar depender exclusivamente do governo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como alcançar essa meta, construindo passo a passo uma aposentadoria sólida e segura, sem a fragilidade das promessas do sistema público. Meu objetivo aqui não é apenas informar, mas principalmente despertar você para uma realidade poderosa. Seu futuro financeiro depende exclusivamente das decisões que você tomar hoje. Se você está pronto para garantir tranquilidade e autonomia quando mais precisar, continue comigo, pois este vídeo pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira. Você já parou para pensar como realmente funciona o sistema público de aposentadoria no Brasil? Muitas pessoas acreditam, equivocadamente, que o dinheiro que elas pagam mensalmente ao INSS fica guardado em uma espécie de cofre, esperando pelo momento em que irão se aposentar. Mas essa visão não poderia estar mais distante da realidade. Na verdade, o sistema brasileiro de previdência pública funciona pelo regime de repartição simples. Isso significa que as contribuições que você e milhões de trabalhadores ativos pagam todos os meses são imediatamente usadas para pagar as aposentadorias daqueles que já se aposentaram. Não existe reserva, não existe poupança acumulada, apenas um fluxo contínuo de entrada e saída de dinheiro. Esse modelo funcionou relativamente bem, enquanto havia muitos trabalhadores jovens sustentando poucos aposentados. Porém, atualmente, a realidade é outra. O Brasil está envelhecendo rapidamente. Segundo dados oficiais, até 2050, haverá cerca de 2 vezes mais idosos. Imagine o que isso. Cada vez menos pessoas contribuindo e cada vez mais aposentados recebendo. Essa conta simplesmente não fecha. Para entender ainda mais claramente, veja este exemplo prático. Hoje, milhões de aposentados no Brasil recebem menos de R$ 2.000 mensais, valor insuficiente para cobrir gastos básicos com saúde, moradia e alimentação digna. E as projeções indicam que, sem uma reforma profunda e urgente, as futuras gerações poderão enfrentar cenários ainda mais críticos. Por isso, depender exclusivamente do INSS é como apostar todas as suas fichas em algo extremamente instável e arriscado. Você estaria confiando seu futuro financeiro a um sistema com graves problemas estruturais e demográficos. Não estou dizendo que o INSS vai acabar totalmente, mas certamente não poderá garantir um padrão de vida confortável e seguro que você provavelmente deseja. A grande verdade é que, se você não assumir o controle da sua aposentadoria, ninguém fará isso por você. Mas não se preocupe, pois no próximo capítulo eu vou te mostrar exatamente quanto você precisa para construir uma aposentadoria sólida, tranquila e, acima de tudo, independente do governo. Agora que você já entendeu claramente por que depender exclusivamente da aposentadoria pública é tão arriscado, é hora de falarmos sobre algo crucial. Quanto dinheiro você realmente precisa juntar para se aposentar com tranquilidade e segurança? Para responder essa pergunta de maneira bem prática, precisamos definir um valor mensal que garanta uma aposentadoria confortável. Digamos que, para manter um padrão de vida digno e sem preocupações, você precise de R$ 5.000 por mês durante pelo menos 25 anos. Se fizermos uma conta simples, para receber R$ 5.000 mensais durante 25 anos, você precisaria acumular um patrimônio de aproximadamente R$ 1.500.000. Parece muito dinheiro agora, não é verdade? Mas calma, pois em breve você verá que é completamente possível alcançar esse objetivo. Mas antes disso, perceba a diferença fundamental entre depender do governo e ter seu próprio patrimônio investido, gerando renda passiva. Quando você depende exclusivamente do INSS, está sujeito a constantes mudanças nas regras, riscos econômicos e, principalmente, a incerteza sobre qual será o valor real da sua aposentadoria. Por outro lado, quando você constrói seu próprio patrimônio, o controle está completamente em suas mãos. O dinheiro investido continuará gerando renda mês após mês, independente das decisões políticas ou econômicas do país. Essa é a verdadeira independência financeira.
Infelizmente, muitas pessoas deixam de planejar sua aposentadoria e acabam vendo seu padrão de vida despencar dramaticamente quando param de trabalhar. Isso acontece porque, sem um planejamento realista, é quase impossível manter a mesma qualidade de vida apenas com o benefício pago pelo INSS. Portanto, ter clareza sobre quanto você precisa acumular é o primeiro passo para garantir um futuro tranquilo. E não se preocupe com a aparente dificuldade inicial. No próximo capítulo, você verá como poupar e investir apenas R$ 500 mensais pode transformar-se em uma verdadeira fortuna graças ao incrível poder dos juros compostos. Você perceberá que, com constância e disciplina, valores pequenos investidos regularmente podem mudar completamente seu futuro financeiro, permitindo que você alcance aquele R$ 1.500.000 muito mais facilmente do que imagina. Vamos descobrir exatamente como isso é possível agora mesmo, no próximo capítulo. Você deve estar se perguntando, mas como apenas R$ 500 por mês podem se transformar em R$ 1.500.000? A resposta está em um conceito poderoso que poucas pessoas entendem de verdade: os juros compostos. É como se o dinheiro investido começasse a trabalhar por você. E ao longo do tempo, esse trabalho se multiplica. É o famoso dinheiro gerando mais dinheiro. Vamos imaginar um cenário bem realista. Suponha que você invista R$ 500 por mês, todos os meses, com uma rentabilidade média de 0,6% ao mês. Um valor conservador, possível com investimentos de renda fixa mais seguros, como o Tesouro IPCA+. Se você mantiver essa disciplina por 30 anos, sabe quanto terá acumulado ao final desse período? Cerca de R$ 1 milhão. E se a rentabilidade média for de 0,8% ao mês? Esse valor pode ultrapassar R$ 1.300.000. Agora imagine se você conseguir manter esse mesmo ritmo por 35 anos. Estamos falando de um patrimônio que pode facilmente ultrapassar R$ 1.600.000. E tudo isso investindo apenas R$ 500 por mês. O segredo não está em investir muito. Está em começar o quanto antes e manter a regularidade. Quanto mais tempo você der para os juros compostos agirem, maior será o efeito bola de neve. O crescimento não é linear, ele é exponencial. Nos primeiros anos, os resultados são pequenos, mas com o passar do tempo, o crescimento acelera de forma surpreendente. Para ilustrar melhor, pense no seguinte: quem começa aos 30 anos terá 35 anos de acúmulo até os 65. Já quem decide esperar e só começa aos 40 terá apenas 25 anos. Essa diferença de 10 anos pode representar centenas de milhares de reais a menos no montante final. Adiar custa caro, muito mais caro do que imaginamos. Não é apenas uma questão de tempo, é uma questão de oportunidade perdida. Por isso, a frase-chave que você deve levar deste capítulo é simples e poderosa: constância vale mais do que valor alto. Não importa se você não pode investir valores maiores agora. O que importa é começar e manter o ritmo. A disciplina e o tempo farão todo o trabalho pesado por você. A cada mês, você estará mais próximo da liberdade financeira. E agora que você entendeu o impacto de investir R$ 500 com constância, no próximo capítulo eu vou te mostrar exatamente onde investir esse valor para garantir segurança, crescimento e tranquilidade no longo prazo. Agora que você já entendeu o impacto que R$ 500 mensais podem causar no longo prazo, vem a pergunta mais importante: onde investir esse dinheiro para garantir segurança e crescimento? Se o seu objetivo é a aposentadoria, ou seja, algo de longo prazo, você precisa priorizar investimentos que protejam o seu poder de compra e ofereçam rentabilidade real, acima da inflação. E o melhor, existem ótimas opções, mesmo para quem está começando. Vamos começar pelo Tesouro IPCA+. Esse é um dos títulos públicos oferecidos pelo governo federal e é considerado extremamente seguro. Ele rende uma taxa fixa mais a variação da inflação, ou seja, garante que o seu dinheiro não perca valor com o tempo. Para quem vai se aposentar daqui a 20 ou 30 anos, é uma excelente escolha. Outra alternativa interessante é a previdência privada, especialmente os planos do tipo PGBL e VGBL. Esses produtos são pensados justamente para o longo prazo e oferecem vantagens tributárias dependendo do seu perfil. O PGBL, por exemplo, permite deduzir até 12% da sua renda bruta anual no imposto de renda, o que pode gerar uma boa economia hoje e mais aportes para o futuro. Temos também os fundos imobiliários, conhecidos como FIIs. Eles funcionam como uma espécie de condomínio de investidores que aplicam em imóveis. Você compra cotas e recebe aluguéis mensais proporcionais ao valor investido. É uma forma prática e acessível de ter renda passiva com imóveis, sem precisar comprar um imóvel inteiro. E não podemos esquecer dos CDBs de longo prazo, certificados de depósito bancário. Eles são emitidos por bancos e costumam oferecer taxas atrativas, especialmente se você estiver disposto a deixar o dinheiro investido por anos. Existem CDBs que pagam uma taxa fixa mais inflação.
semelhante ao Tesouro IPCA+, mas emitidos por bancos privados. A chave aqui é montar uma carteira diversificada. Não coloque todo o seu dinheiro em um único tipo de investimento. Combine renda fixa com produtos que pagam dividendos ou aluguéis. Dessa forma, você equilibra segurança, liquidez e crescimento, mesmo em cenários econômicos instáveis. Além disso, utilize simuladores online gratuitos para visualizar como seus investimentos irão evoluir com o tempo. E, se possível, automatize seus aportes mensais para manter a disciplina, mesmo nos meses mais apertados. Lembre-se, você não precisa entender tudo de investimentos para começar, mas precisa começar para um dia entender tudo isso na prática. O mais importante é dar o primeiro passo e manter-se constante. E no próximo capítulo, eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas nunca chega lá e o que você pode fazer para não seguir o mesmo caminho. Se investir R$500 por mês é tão acessível e os resultados no longo prazo são tão promissores, por que então a maioria das pessoas simplesmente não chega lá? A resposta está em fatores que vão muito além de números. O que impede a maioria de conquistar a tão sonhada independência financeira não é a falta de dinheiro, é a falta de disciplina, de visão de longo prazo e principalmente de educação financeira. Muitas pessoas vivem presas à procrastinação. Sabem que precisam investir, planejar o futuro, mas deixam para depois. E esse depois vira meses, depois anos, até que se tornam reféns do tempo perdido. Outras se rendem ao imediatismo, preferem gastar com prazeres momentâneos a plantar as sementes do futuro. O agora sempre fala mais alto, e o futuro vai sendo adiado. Além disso, há o consumismo disfarçado de necessidade. Quantas vezes você já comprou algo que não precisava apenas porque estava em promoção ou porque merecia um presente? Esse comportamento repetido drena os recursos que poderiam estar sendo investidos mês a mês. E não podemos esquecer da falta de informação. A maioria das pessoas nunca aprendeu na escola ou em casa como o dinheiro realmente funciona. Crescemos com a ideia de que trabalhar duro e esperar a aposentadoria do governo seria suficiente, e hoje sabemos que isso não é verdade. Mas existe um grupo pequeno de pessoas que faz diferente. Elas investem desde cedo, mesmo com pouco. Mantêm a disciplina mesmo quando a motivação acaba. Elas não esperam o momento perfeito. Elas constroem o momento com o que têm. E é justamente isso que diferencia quem chega lá de quem apenas sonha. Veja este exemplo. Uma pessoa que começa aos 25 anos, investindo R$500 por mês com consistência, pode acumular mais de R$1.500.000 até os 60 anos. Já outra, que começa apenas aos 40, terá que investir o dobro ou aceitar viver com menos. A diferença não está no salário, mas na mentalidade. Gastar menos do que ganha. Pagar-se primeiro, investir com regularidade. Aprender constantemente. Esses são os verdadeiros hábitos dos vencedores financeiros. Você não precisa ser um gênio, nem herdar uma fortuna. O que você precisa é de compromisso com o seu futuro. A decisão de mudar começa agora, com você. E o melhor, você não está sozinho nessa jornada. No próximo bloco, vamos recapitular tudo o que vimos até aqui e te dar o empurrão que faltava para começar, mesmo que com pouco. Porque o importante não é quanto você tem hoje, mas o que você decide fazer com isso. Chegamos até aqui e agora você já sabe. É absolutamente possível construir uma aposentadoria tranquila investindo apenas R$500 por mês. Não é mágica, não é promessa vazia, é matemática financeira, estratégia e principalmente constância. O que diferencia quem alcança a liberdade financeira de quem continua refém do medo e da incerteza é uma simples atitude: começar. Mesmo que você ainda não consiga investir R$500 todos os meses, comece com o que for possível. 100, 200, 300. O importante é dar o primeiro passo. Com o tempo, seus aportes podem crescer, mas o hábito que você constrói agora vai fazer toda a diferença no futuro. O tempo é o seu maior aliado. Quanto antes começar, mais o efeito dos juros compostos vai trabalhar a seu favor. E aqui vai uma verdade simples e poderosa. O tempo vai passar de qualquer jeito. A única diferença é se você vai chegar aos 60 anos com medo ou com liberdade, se vai depender do governo ou da sua própria estratégia. Portanto, a decisão está em suas mãos. Se esse vídeo te ajudou a enxergar um novo caminho, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos conteúdos. Vamos aprofundar estratégias, mostrar novas simulações e guiar você passo a passo rumo à sua liberdade financeira. E lembre-se, não importa onde você está agora. O que importa é para onde você está indo. E, principalmente, o que você está fazendo hoje para chegar lá. Se você chegou até aqui, é porque está realmente comprometido com o seu futuro. E como prometido, aqui vai um bônus especial para te ajudar a dar o próximo passo. Acesse ferramentas online gratuitas,
como o simulador da aposentadoria do Tesouro Direto ou calculadoras financeiras de sites confiáveis. Com elas, você pode visualizar exatamente quanto precisa investir por mês para atingir sua meta de independência financeira, com base na sua idade, objetivo e perfil. Essas ferramentas são simples de usar e podem clarear seu caminho com números reais, adaptados à sua realidade. E para finalizar, guarde bem essa frase. Você pode não controlar o futuro da Previdência, mas pode controlar o seu. Assuma as rédeas. Comece pequeno, mas comece hoje.